E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a melhor festa de todas, o Natal. Eu tô gravando esse vídeo agora em dezembro de 2022, clima de Natal, uma festa maravilhosa, uma festa de família e que tem características muito próprias. As pessoas da minha geração têm uma imagem muito clara da estética natalina. Ou seja, falar em Natal, para nós, é falar em Papai Noel, duendes, árvore de Natal, presentes, comércio, aquelas meias que ficam penduradas nas lareiras dos países mais frios, é falar em renas, em doces e outras tantas coisas. Essas imagens elas vêm automaticamente na nossa cabeça quando a gente pensa no Natal. Algumas pessoas ainda se lembram da imagem do presépio, mas o presépio, no meio desse turbilhão de imagens, acaba se diluindo completamente. De longe, não é a primeira coisa que vem à mente das pessoas da minha geração para cima quando se fala em Natal. E pessoal, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas Papai Noel, com aquelas roupas pesadas, né, gorro e tudo mais, renas, aquele tipo de duende específico e outras tantas coisas, né, a imagem da neve caindo e tudo mais, não combina muito com o Brasil, né? O que vocês acham? Eu acho que é meio óbvio para qualquer um que tudo isso é importado. Não faz sentido essa quantidade de símbolos de países frios, com neve, num país onde o inverno cai no auge, no extremo do calor, como é no caso do Brasil. Aqui no Brasil a gente normalmente passa o Natal morrendo de calor, transpirando, né? Eu tô gravando esse vídeo, pessoal, porque há muito tempo eu já me fiz uma pergunta. Como que era o Natal no Brasil antes dessa indústria cultural natalina ter penetrado aqui? E quando que o Natal acabou se tornando isso que a gente vê hoje? Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu sou freiriano. Eu gosto muito da obra do Gilberto Freire. E no livro Ordem e Progresso, ele comenta que essa época de transição entre a monarquia e a república, ou seja, esse período que vai do final do século XIX ao início do século XX, é um período de grande aculturação no Brasil. É um período onde vários valores tradicionais são suplantados por valores alienígenas. Há uma penetração muito forte no Brasil nesse período de valores, de costumes franceses, norte-americanos, alemães, ingleses e por aí vai. E o Gilberto até comenta que é justamente nesse período que se introduz a figura do Papai Noel e a figura da árvore de Natal aqui no Brasil. E eles vêm substituir o presépio. Parece um pouco exagerado falar isso, até porque o presépio ele continua sendo um símbolo de Natal forte aqui no Brasil. Mas a questão é, esses símbolos que vêm de fora, eles acabam se tornando preponderantes. E a sua origem está aí, nessa transição de mentalidade que se dá nesse período. Outro pesquisador a quem eu recorri para entender um pouco sobre o Natal no Brasil, um Natal brasileiro, foi o Câmara Cascudo. No dicionário do folclore brasileiro, ele tem 3 verbetes que são fundamentais para a gente entender esse processo. O primeiro verbete é justamente Natal. Eu vou ler então a definição que Câmara Cascudo dá para o Natal. É a maior festa popular do Brasil, determinando um verdadeiro ciclo com bailados, autos tradicionais, bailes, alimentos típicos, reuniões, etc. De meados de dezembro até Dia de Reis, 6 de janeiro, uma série de festas ocorre por todo o Brasil, especialmente pelo interior, onde a tradição é mais viva e sensível. O Bumba Meu Boi, Boi Calemba, cheganças, marujadas ou fandango, pastoris como as velhas lapinhas de outrora, congadas ou congos, reisados estão nos dias prestigiosos. Para aguardar-se a missa do galo à meia-noite a todos esses divertimentos públicos, nas festas particulares ou nas sociedades.
A denominação portuguesa de noite de festa persiste no Brasil, onde dezembro é nominado mês de festa. Dia de festa, noite de festa é o dia, a noite de Natal. Esse nome de Natal não tem ainda vulgarização de festa. Diz-se mais Natal nas cidades e entre os letrados, total ou parcialmente. Para o povo, é noite de festa. Aqui Câmara Cascudo já indica qual o sentimento do povo brasileiro em relação ao Natal, como esse dia extremamente festivo. Vamos ler agora o verbete Papai Noel. Veio para o Brasil na segunda década do século XX e sua vulgarização é posterior a 1930. Figura de obrigação formal nos festejos de Natal, é sempre de iniciativa oficial e letrada, jamais popular. Com a felpuda e rubra indumentária de inverno polar, dificilmente ajustar-se-á a normalidade resplandecente do verão brasileiro. Dezembro ardente de praias amplas, trajes ligeiros e luminosidade cegante. Sem a mais remota e fortuita ligação com o ciclo do Natal católico de Espanha e Portugal, fontes do culto no Brasil, é de efeito mais hilariante que venerando na apreciação coletiva. As credenciais de sua popularidade na Europa do Norte, frio, gelo, nevoeiro, ficaram materialmente nulas na passagem da equinocial. Vamos agora para o último verbete, árvore de Natal. Ele começa explicando a origem da árvore de Natal, dizendo inclusive que a sua popularização, da forma como a gente conhece hoje, ela se dá basicamente no século XIX, e então ele continua. Os presentes, as festas do Natal, eram outrora distribuídos ao pé do presépio, na América Latina, e não pelo mais ou menos recente Papai Noel. A árvore do Natal veio para o Brasil no começo do século XIX. A primeira, na cidade do Natal, exibiu-se em 1909. É possível algumas bem anteriores, mas sem repercussão maior na atenção pública. Ainda não conquistou simpatia no interior do país. É atualmente um elemento decorativo de grande beleza e porte, substituídas as folhas pelas lâmpadas multicores, exposta nas ruas e praças como contribuição das prefeituras municipais à noite de Natal. Semelhantemente surge nas residências particulares, uso recente sem raízes no tempo. Nenhuma expressão religiosa, nenhuma ligação com o motivo do nascimento do menino Deus. É uma sobrevivência pagã, agora inarredável dentro do ciclo do Natal cristão. É curioso que o Câmara Cascudo diz que o costume da árvore de Natal não tinha se espalhado ainda pelo interior do país quando ele escreveu o livro. Hoje, com a pujança da indústria cultural norte-americana, a gente percebe que esse costume se alastrou completamente. Sabemos então que essa quantidade de símbolos foi introduzida aí no início do século XX, e que hoje ela encontra o seu ápice. Ao ponto de hoje, aqui no Brasil, nesse calor terrível de verão, a gente ter a imagem da neve caindo, com lareira acesa, meias em cima da lareira e essa quantidade gigantesca de símbolos estrangeiros. Os símbolos europeus, popularizados pela indústria cultural norte-americana, conquistaram completamente o Brasil. Mas, tirando eles, o que sobra? O que era característico, então, desse Natal genuinamente brasileiro, antes da introdução desses elementos externos? Acima de tudo, o culto religioso. As orações, o presépio como símbolo principal, a missa do galo, as festividades tradicionais que cercavam todo esse ciclo natalino, já citadas aí pelo Câmara Cascudo, e cuja expressão mais famosa é a do Dia de Reis, algo que para nossa tristeza está cada vez mais raro aqui no Brasil da gente ver. Para finalizar esse vídeo, pessoal, eu recorro a um testemunho literário. Dentre vários livros que eu poderia citar que narram um pouco como que era o Natal, eu escolhi O Tronco do Ipê, de José de Alencar. Nesse livro, o José de Alencar ele fornece uma descrição muito bonita e muito ampla dessas festividades do Natal. Eu selecionei aqui duas que eu quero ler para vocês. Ao lado do altar havia um grande presépio, onde hábil artista de outras eras havia representado ao natural a lenda popular do nascimento de Cristo. Via-se ali, no cimo de uma colina, a palhoça da estrebaria.
Na manjedoura, sobre um molho de palha retrançada, o menino Jesus, com suas roupas de cambraia. Aos lados, Nossa Senhora e São José, contemplando o Filho de Deus, concebido sem mácula por graça do Espírito Santo. À parte, o jumento, dono da estrebaria em que pousara a Virgem com seu esposo por não ter outro abrigo. Mais longe, o poleiro onde cantava o galo, o curral do gado, o bando das ovelhas e a choça de pastores a quem o anjo anunciara o nascimento de Cristo. Pelas encostas da colina viam-se derramados os rebanhos de carneiros e os bandos de peregrinos que subiam a colina para adorar o Salvador. No último plano, o céu, onde brilhava a estrela de Natal, e uma nuvem resplandecente, em cujo seio um grupo de anjinhos cantava Hosana ao Senhor. E ele continua. Terminada a missa, começou a adoração do presépio, diante do qual se repetiram as mesmas loas do Natal, pela forma por que as tinham cantado no terreiro, com a diferença de serem então as figuras do retábulo que falavam pela boca dos festeiros. Chegou o momento das promessas. Cada pessoa que tinha feito um voto vinha por sua vez entregar a oferenda e fazer a devota oração. Os objetos, se eram do uso da capela, como círios, roquetes e toalhas, eram guardados para as ocasiões solenes. Se constavam de milagres de cera ou registros, ficavam suspensos nas paredes da capela aos lados do altar. Os pretos da fazenda, uniformizados de calça e camisa de riscado azul, com cinta de lã encarnada, passavam a um e um pela frente do presépio, ajoelhando para fazer breve oração e cantando na sua meia língua um louvor a Nossa Senhora. Nessa ocasião, alguns dispunham com devoção os objetos que traziam para oferecer ao menino Jesus. Para quem se interessar em ler mais um testemunho literário sobre o Natal, eu recomendo o conto Saudades do Natal, do livro Os Caboclos, de Valdomiro Silveira. Eu desejo um feliz e santo Natal a todos os inscritos do canal em particular e também a todos aqueles que assistirem a esse vídeo. Um abraço a todos!